corações estejam preparados, dilatados para receber a tua palavra. Usa o teu filho como o Senhor tem usado na instrumentalidade da palavra. Fala conosco, queremos ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Eu quero louvar a Deus, obrigado, pela oportunidade que a nós é entregue para podermos entregarmos um culto ao Senhor nessa tarde. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Igor, pela oportunidade da missionária Edna, juntamente com a equipe de intercessão, e meu amigo pastor Otávio Silva. Obrigado por ter sido o canal de Deus para estarmos aqui. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe esta liderança, e que tudo que vocês fizerem, que Deus possa fazer prosperar para a glória do nome dele. Amém? Trago um abraço da minha esposa. Nós já ministramos na parte da manhã. Eu deixei ela em casa, vim para cá, saí daqui, eu vou buscar ela, que a gente ainda tem um encontro de casais para pregar, mas ela está assistindo de casa, ela me mandou mensagem, e eu trago um abraço da minha esposa para essa igreja. Amém? Pegue a sua Bíblia no nome de Jesus, abra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 35, é um clássico bíblico. Você conhece esse texto? Com certeza. Eu quero trazer uma meditação para as nossas vidas. Marcos, capítulo 4, versículo 35, que está escrito: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já se enchia. E Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada, algumas traduções travesseiro. E os discípulos os acordaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. A minha tradução está: acalma-se. A King James 1611 está: paz. Acalma-se, fique inquieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. E tudo ficou, e você diga: vitória em Cristo. Meus irmãos, eu tenho a plena convicção de que em algum momento da sua vida você se deparou com esse texto, seja no louvor, ou numa mensagem, ou numa devocional. Sei que esse texto é muito conhecido, mas Deus ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. O contexto aqui: Jesus está às margens do Mar da Galileia, junto com uma grande multidão e seus discípulos, e o mesmo havia investido durante aquele dia acerca do ensino. Jesus passou o dia naquele dia ensinando a multidão. Marcos, no versículo 35, diz que quando a tarde chegou, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai fazer um convite. Passamos para outra margem. Pastor Otávio Silva, aqui Jesus vai fazer separação de multidão e discípulo. Não é acepção, é separação. Porque os discípulos aqui precisavam viver uma nova experiência. Havia um propósito estabelecido no coração de Cristo. Jesus queria ir em Decápolis, uma cidade chamada Gadara, para libertar um homem que estava possuído de uma legião maligna. Para este propósito, para esta viagem, Jesus vai selecionar
aqueles que o mesmo havia orado para estar do teu lado, para que eles pudessem ser discipulados. Eles são resultados de oração de Jesus. Jesus estava os preparando. Era o colégio apostólico, eles fundariam a igreja primitiva. Então havia todo um propósito maior, que girava em torno dos mesmos. E Jesus entende que para este novo propósito, para esta nova viagem, não dá para levar a multidão. Para esta nova viagem, ele só vai levar os discípulos. E aqui não é Jesus forçando a viagem, como em Mateus capítulo 14. Aqui é Jesus fazendo um convite para esta nova viagem. E não dá para aceitar o convite de Jesus, para fazer essa nova viagem, para viver esse novo propósito, essas novas experiências que eles viveriam, sem renunciar a algumas coisas. Era necessário eles abrirem mão da região geográfica que eles estavam. Era necessário eles abrirem mão da multidão. Porque não dá para fazer essa nova viagem com Jesus se eu não estou disposto a renunciar. Jesus ainda exige renúncia. Não é obrigado a ir. Ele está dizendo, vamos para outra margem. Mas se quiser ir, abre mão de pessoas. Região geográfica. Alguns ambientes vão ter que ficar para trás. Alguns relacionamentos vão precisar ser quebrados. Porque não dá para caminhar comigo caminhando com todo mundo que você anda. Não dá para caminhar comigo ou navegar comigo frequentando os mesmos ambientes que você vai. É palavra de Jesus. Jesus certa feita disse, pastores, aquele que quer vir, ele não disse que era obrigado, ele disse, quer vir? Então negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e siga-me, porque para caminhar com Jesus, para navegar com Jesus, fazer essa nova viagem, viver novas experiências, ainda exige renúncias. Eu vou liberar mais uma vez. Ainda exige renúncia. Alguém vai ter que ficar para trás. Eu preciso ter a maturidade de entender que nem todo mundo que caminhou comigo até aqui vai caminhar comigo até o fim. Existem propósitos específicos para a multidão e existem propósitos específicos para discípulos. Infelizmente, para você alcançar alguns propósitos estabelecidos sobre a tua vida, muita gente vai ter que ficar para trás. Olhe para quem está do teu lado no nome de Jesus e diga para ele, para caminhar com Jesus, alguns relacionamentos vão precisar ser quebrados. Para caminhar com Jesus, alguns lugares vão ter que ficar para trás. Eu preciso ter a maturidade, pastor Otávio, que quanto mais perto do propósito estabelecido por Jesus para a minha vida, menos pessoas do meu lado estarão. E Jesus é mestre em nos revelar isso. Ele começa a última semana do seu ministério terreno. No primeiro dia da semana, a Bíblia diz que Jesus vai entrar em Jerusalém sentado, montado num jumento. E que nas portas de Jerusalém está uma multidão ovacionando, lançando confete, gritando, Hosana, bendito és o que vem no nome do Senhor. Jesus está sendo aplaudido, ovacionado. Mas logo na quinta-feira a Bíblia mostra para a gente, pastora Edna, que Jesus já não tem mais uma multidão do lado. Aqui Jesus só está com os 12 sentados na mesa. Pastor Otávio, a multidão já não está mais lá. Ele está caminhando em direção ao ápice do propósito no ministério terreno. Ele está caminhando em direção à cruz. E quanto mais perto da cruz, menos pessoas do lado dele. Quanto mais perto do propósito, menos volume de pessoas estão do lado. Aí o texto diz que ele está sentado na mesa, com o resultado da oração, com os 12 que ele escolheu. Ele orou para ter do lado. Mas quando ele está com os 12, ele ainda tem uma maturidade de tocar num assunto um pouco sensível, um assunto um pouco complicado. E qual é o assunto que Jesus vai tocar? Jesus vai dizer, um de vós há de me trair. Perceba que já não tem uma multidão em torno dele. Já minimizou, pastor Otávio, o grau de pessoas que estão do lado de Jesus. Só tem 12, diminuiu bastante. E ele está dizendo, dos 12, ainda tem alguém que vai se retirar para me trair.
A Bíblia diz que eles ficam se perguntando quem será. Jesus disse: aquele que colocar na mão do bocado comigo, esse há de me trair. A Bíblia diz que o diabo entra no coração de Judas. Jesus olha para Judas e dá uma ordem: vai e faça o que tem que ser feito. Jesus vai concluir a fala dizendo: o Filho do Homem há de ir, como acerca dele está escrito. O que Jesus está dizendo? Você traindo ou não, eu tenho um propósito a cumprir. Você fazendo ou não, eu vou em direção ao ápice do propósito. Mas ai do homem que por ele vier a traição. Perceba que aqui é o primeiro dia dos pães asmos. Eles estão inaugurando ou começando a festa da Páscoa. Eles viveriam estes dias festejando, celebrando. Só que no primeiro dia logo alguém se levanta e sai para trair. Agora já não tem mais 12, agora só tem 11. E junto com os 11, Jesus vai cantar o hino. Olha a maturidade de Jesus. Jesus sabe que não tem mais multidão do lado, e que dos 12, um daqueles que ele orou para estar do lado saiu para trair, e ainda assim ele canta um hino. E pastor Anderson, eu gosto disso aqui, porque há um equilíbrio emocional em Jesus. Jesus entendeu uma coisa: Judas levantou para sair, mas a minha festa não pode ser paralisada por causa de um traidor. Ele se levantou e foi, mas 11 ficaram. E melhor é celebrar com quem ficou do que sofrer por quem se foi. Eu vou de novo. Melhor é celebrar com quem ficou do que sofrer por quem se... Olha para quem está do teu lado, por favor, e diga: não paralise a sua festa, porque alguns Judas se saíram da mesa. Não, a tua festa não pode paralisar, porque alguém decidiu rejeitar, porque alguém decidiu trair. O diabo vai ficar endemoniado mesmo, porque na traição você vai continuar celebrando. Ninguém vai entender como é que pode estar cantando, como é que pode estar orando, como é que pode estar profetizando, como é que pode uma quinta-feira de feriado dessa estar lá no pingo d'água adorando a Deus. É porque a minha festa não vai parar por causa de um traidor. Eu vou permanecer celebrando a minha festa. Algumas pessoas estão se trancando no quarto, se enchendo de antidepressivo, enchendo o nariz de cocaína, porque alguém decidiu sair. Jesus está dizendo: olha para o teu lado. Tem gente que ora por você ainda, tem gente que apoia a tua vida ainda, tem gente que acredita no teu ministério ainda, tem muita gente do teu lado. Celebra os verdadeiros amigos. Meu Jesus, estou sentindo ele aqui. Aleluia. Jesus começou a última semana com muita gente, mas os últimos dias, a Bíblia diz que no último dia, na sexta-feira, os discípulos sumiram. Não tem mais ninguém do lado, porque quanto mais perto do propósito, menos pessoas. Jesus está dizendo: vamos fazer essa viagem, mas para ir, renuncia. Se for necessário, bloqueia. Se for necessário, exclui. Só não impeça você de viver uma nova viagem e um novo propósito, de uma nova experiência com Ele. Ah, se for necessário, desativa este Instagram, mas não se permita ser paralisado para viver esse novo momento com... Meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus aqui. Pastor Otávio, o texto diz que deixando a multidão, entraram no barco assim como ele estava. Eu gosto da Bíblia, pastora Edna, porque Jesus nunca me tira de um ambiente, ou me faz um convite, sem antes me revelar um novo destino. Todos que navegam, aceitando o convite de Jesus, conhece o destino que tem, sabe para onde está indo. Jesus está dizendo: vamos para outra margem. O que me entristece é saber que tem pessoas que se declaram, e nós estamos vendo pesquisas, que o aumento
dos evangélicos no Brasil está de forma extraordinária. Mas ainda assim vemos pessoas que se intitulam evangélicas, mas dentro do contexto atual está batendo cabeça, perdido, não entende o que está vivendo. Parece que não ouviu de fato o convite dele. Porque quem caminha debaixo da orientação dele, sabe para onde vai, sabe onde vai chegar. Jesus disse, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele disse, naqueles dias, nos sinais dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, maremotos, aleluia, vocês serão entregues à morte, perseguidos por causa do meu nome. Jesus não disse, pastor Anderson, que vocês vão ganhar muitos seguidores, não, muitas curtidas, também não. Ele disse, os vídeos de vocês vão ser muito compartilhados, não. Jesus disse, vocês vão ser perseguidos, entregues à morte. E pastor Otávio, parece que essa mensagem de 2000 anos atrás é tão atual nos dias de hoje, porque Jesus está dizendo, ouvirão de guerra, rumores de guerra, o amor de muitos se esfriariam, e parece que tem gente que não está entendendo o que Jesus está dizendo, aleluia. Só que Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Alguém está de mão levantada, eu vou de novo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele disse, vocês orarão para os céus e verão o Filho do Homem entre as nuvens com poder e grande glória. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, e entra no... Alguém está de mão levantada, eu estou pregando para uma igreja que ainda aguarda o arrebatamento. Eu prego para uma igreja que não está perdido aqui, que sabe que a gente está aqui, mas que a gente não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra, nós temos um destino, nós sabemos para onde vamos. Maranata, ora vem Senhor. Alguém levantou, é nesse dia que está escrito que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, que não vai haver mais dor, nem ranger de dente. É lá que vamos nos reunir com os querubins, com os serafins, com os 24 anciões, parar diante a majestade dele e cantar dizendo, Santo, Santo, Santo é. Eu sei para onde eu vou. Eles podem aprovar as leis que forem no Congresso, nós somos igreja. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem. Eu estou sentindo Jesus aqui, a pingo d'água ainda grita Maranata, ora vem. Meu Jesus, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que Ele me revelou quando me chamou. Eu conheço o meu destino. Meu Jesus. Terra. Eu não sei se você está sentindo essa graça, mas acabou de descer uma graça na Advec Pindo Reminaia. Se eu fosse você, eu recebia isso que está descendo sobre a tua vida. Meu Deus do céu. Eu estou ouvindo língua estranha aqui. Eu sou do Pentecoste, pastor. Eu estou sentindo uma graça aqui. Tumina Sanda. Se quiser, fique à vontade. Deixa o Espírito Santo te mover. Eita! Eu sei para onde eu estou navegando. Eu conheço o meu destino. Eu sei onde eu vou chegar. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Tem um novo destino para você.
Tem uma nova esperança. Pastor Anderson, a gente sabe que dentro desse contexto, a tecnologia ainda não era avançada como os nossos dias. As embarcações não tinham supermotores para aliviar a viagem de quem navegava. Esse contexto aqui é remo no braço, esforço. Jesus convida e aponta um destino novo. Mas é de obrigação de quem aceita o convite pegar o remo e se esforçar, porque apontar destino é com Ele. Me esforçar para alcançar o destino é comigo. Eu vim liberar uma palavra para alguém. Mete a mão nesse remo. Tem algo novo e maravilhoso de Deus te esperando. Mas parado, vendo as coisas passarem, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai lá nessa faculdade e faça essa inscrição novamente. Senti Deus aqui. Acorda mais cedo, para estudar. Existe um destino maravilhoso de Deus preparado para você, mas para alcançar é mão no remo, esforço, porque não dá para viver o novo destino de Jesus se eu não me esforço para chegar. Ele disse para Moisés: Moisés, eu vou entregar a terra prometida na mão do povo. Vou entregar os moradores na mão deles. Faço tudo isso, pastor Edson, mas quem vai matar é vocês. Eu entrego, mas vocês fazem a sua parte. A terra é de vocês, mas vocês precisam conquistar. Escute, eles entram no barco, diz o texto, e começam a navegar em direção ao destino. O texto diz que Jesus vai dormir. Eles estão se esforçando no mar da Galileia, e o ambiente é um ambiente de alguém que decidiu aceitar o convite de Jesus. Pastor Anderson, eles aceitam, renunciam e se esforçam para alcançar o destino que Jesus apontou. Mas o fato deles estarem renunciando, aceitando o convite e se esforçando, não os privam de ser alcançado por uma tempestade de vento. O fato de eu estar obedecendo e me esforçando não vai me livrar de tempestades. E pastora Edna, eu gosto disso aqui, porque o texto é específico, pastor Otávio, em dizer que a tempestade é uma tempestade de vento. Marcos chega a intensificar, dizer que é uma grande tempestade de vento. Aqui não são nuvens negras com relâmpagos e trovões. Aqui é vento desequilibrado, vento soprando mais forte. E por que esse vento sopra mais forte, pastor? Eu não quero despregar os que meus amigos pregam, que é uma batalha espiritual. Mas, pastor Anderson, se a gente analisar a região geográfica do Mar da Galileia, a gente vai perceber que esses deslocamentos de vento, onde o vento se desequilibra e geram repentinas tempestades, é comum. É por isso que vamos ter pelo menos 2 tempestades escritas nos evangelhos. 2 tempestades distintas no mesmo ambiente, com os mesmos personagens, só que são 2 tempestades diferentes. Por que esse vento acontece, pastor? Porque o Mar da Galileia é um dos mares mais baixos do mundo. Ele está localizado a 213 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. As cidades que o cercam são cidades mais altas. E quando o vento passa entre as cidades, colinas, ele se desloca e ganha uma proporção maior, desequilibrando. Pastor Otávio, então quando o vento desequilibra, ele gera essa tempestade. Então é possível ter alguém renunciando, aceitando o convite, se esforçando, e ainda assim está num ambiente que coisas desequilibram. Existem coisas desequilibrando no ambiente de alguém que está obedecendo. No ambiente de alguém que decidiu se esforçar para alcançar o destino que Jesus apontou. E pegue isso aqui. Não basta o vento desequilibrar, porque quando o vento desequilibra, ele vai gerar uma engrenagem e vai passar a influenciar todo o ambiente. Porque olha o texto, está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Se levantou uma grande tempestade de
vento, vírgula. E as ondas sacudiam o barco. Pastor, a água por si só não tem força para se levantar contra barco de ninguém. As ondas só são formadas porque os ventos sopram. Então a água estava equilibrada, pastor. Até o vento desequilibrar. Porque basta um desequilibrado no ambiente para começar a influência. Já percebeu que um desequilibrado nunca quer ficar desequilibrado sozinho? Ele sempre quer tirar o equilíbrio de alguém que está por perto. Perceba que a engrenagem é formada. O vento desequilibrou, que soprou forte e fez as águas desequilibrarem. A embarcação é construída com o intuito de trazer segurança para os tripulantes. Só que o texto diz que o barco está sendo arremessado, balançado, sacudido. O barco está perdendo equilíbrio. E por que o barco está perdendo equilíbrio? Porque a água desequilibrou. E por que a água desequilibrou? Porque o vento desequilibrou. Uma engrenagem é formada aqui. Quem sabe eu estou pregando para alguém que entrou nessa tarde, que obedece, serve, se esforça, renuncia, mas está vivendo em ambientes desequilibrados. Pessoas lá da tua casa que não consideraram a tua posição, não respeitaram a tua opinião, desequilibraram. E porque desequilibraram, toda a casa está desequilibrando. Porque decidiram fazer o que é errado, toda a tua casa está sendo influenciada. Quem sabe eu estou pregando para gente que obedece, renuncia, se esforça, pastor Otávio, mas de repente a porta fechou. E porque a porta fechou, a área financeira desequilibrou. E porque a área financeira desequilibrou, o casamento está sendo atacado. Uma engrenagem foi formada. Todo o ambiente está sendo transformado por um desequilibrado. Vento desequilibrou, que desequilibrou a água, que está desequilibrando o barco. E pasmem, até quem se esforçou, até quem tem remo e está acostumado com o mar, também está perdendo o equilíbrio. Mas olhe para quem está do teu lado e diga: Deus não te chamou para ser influenciado pelo desequilíbrio de ninguém. Não, mas fala com mais voz de profeta, diga: Deus te chamou para não ser influenciado pelo desequilíbrio de ninguém. Estamos vivendo uma geração, e pasmem, a nossa geração parece que é a geração de mais desequilíbrio de todos os tempos. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando no contexto geral. Vivemos uma geração que demonstra afeto por um boneco de silicone e olho de vidro, aleluia, mas não faz nenhuma movimentação por bebês que estão morrendo todos os dias nos hospitais. Nós vivemos uma geração que ao meio-dia, 1h da tarde, está na porta de um presídio, fazendo movimentação por alguém que influencia os nossos jovens a viver uma vida deturpada, uma vida sem princípio, que não respeita os pais. Mas não vemos, aleluia, a geração sair para buscar no oculto a presença do Espírito Santo. Não, as coisas estão desequilibrando. Alguém está dizendo por aí que você pode ser o que você sente. Se você se sentir, aleluia, um ursinho cor-de-rosa, que você é um ursinho cor-de-rosa. Só que Jesus disse: enganoso é o coração do homem. Eu vou de novo. Deus não te chamou para ser levado por vento de doutrina. Deus não te chamou para ser influenciado por gente que desequilibrou. Tem gente que acessa os mesmos ambientes que a gente, pastor, mas que está desequilibrado. Mas Jesus está dizendo: não é porque eles desequilibraram que a gente vai desequilibrar. E eu provo isso, porque o vento está desequilibrado, a água está desequilibrada, o barco está desequilibrado, os discípulos estão desequilibrados. E o texto diz que Jesus está dormindo. Eu vou de novo. Está tudo desequilibrado no ambiente, mas Jesus está dormindo. Jesus sabe quem Ele é. Jesus conhece a identidade dEle. E Ele está dizendo: sabendo quem sou, eu não vou ser influenciado pela maioria. Eles desequilibram, eu não. Eu vou manter o meu equilíbrio.
Alguém está de mão levantada. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Pastor Otávio, sabemos que Jesus é 100% Deus, mas que Ele também é 100% homem. Ele é dotado de sentimentos. Ele não está deixando com que o desequilíbrio do ambiente tire o equilíbrio dele. Ele sabe quem Ele é, e por saber quem Ele é e com quem Ele anda, Ele está dizendo: eu não vou ser influenciado por... Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: é possível manter o equilíbrio em ambientes desequilibrados. Diga, é possível manter o equilíbrio mesmo quando tudo desequilibrou. Frustrado nessa tarde, vai sair o diabo, porque tu vai sair daqui dizendo: na minha identidade ninguém toca, na minha... Pastor, tu está falando de Jesus. Fala um homem da Bíblia que não foi influenciado por desequilíbrios alheios. Vamos lá. Davi está sendo perseguido por seu filho Absalão. Absalão que é o trono, Absalão que é a coroa, Absalão que é as concubinas, Absalão que é os súditos, Absalão que é tudo de Davi. A casa de Davi se tornou um ambiente de desequilíbrio. Aí Davi, que está vivendo esse ambiente desequilibrado, vai bradar no Salmo 3, no verso 5: eu deitei e também dormi e acordei. Porque Davi, tu é bom de tocar? Não. Porque Davi, tu é bom de melisma? Também não. Porque Davi, tu é um bom compositor? Não. Eu sei quem está comigo, porque o Senhor me sustentou. No Salmo 23, Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou terminar, mas pelo amor de Deus, saia daqui de cabeça erguida, entendendo que você não foi chamado para ser influenciado por ninguém. Deus te chamou como sal, Deus te chamou como luz. O salmista, no Salmo 46, escreveu dizendo: Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. E se Ele está, nós não seremos abalados, nós não seremos. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Paz na guerra, equilíbrio. Derramando uruque a sandarábia. Tuminacalabara sandará. Acabou de descer o renovo sobre a Advec Pingo d'Água. Tu vai sair daqui diferente. Tu vai sair daqui equilibrado. Paulo vai escrever ao jovem Timóteo e dizer: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de amor, ousadia e equilíbrio. Olhe para esse equilibrado do teu lado e diga: você não foi chamado para ser influenciado por ninguém. Você não vai perder a tua paz. Você não vai perder teu equilíbrio. Pastor Otávio, Jesus está equilibrado. Sentindo uma graça aqui. Eu não sei se você crê nisso, irmão. Eu sou dos mistérios. Mas Deus está equilibrando os sentimentos de alguém que entrou aqui. A depressão não vai te prender nesse quarto escuro. Eu não sei se você crê, mas tem milagre acontecendo exatamente agora.
E mandorou sandar. Eu estou pregando Bíblia, mas eu sinto-me na sandália. O Espírito Santo me impulsiona a falar para alguém que entrou aqui. Tu está recebendo a tua cura nessa tarde. Há um toque do Espírito Santo na tua mente. Aleluia. A ansiedade pensou que ia te desequilibrar, a depressão pensou que ia te desequilibrar, mas o Espírito Santo está te blindando nesta tarde. Escute. Jesus está dormindo. Pastor, antes, para a gente encerrar. Os desequilibrados tentam desequilibrar Jesus. Está no texto. Eles chamam Jesus e dizem, não importa com o que está acontecendo aqui. Eu gosto da posição, né, do equilíbrio de Jesus, irmão, porque ele não responde o desequilibrado. Ele se levanta e olha na direção do vento, né? Onde tudo começou. Jesus não vai repreender os discípulos no primeiro momento. Jesus vai olhar para o vento. E eu gosto da tradução da King James, que Jesus fala paz. O vento está desequilibrado, oferecendo violência. E vale eu abrir aspas aqui. Marcos identifica esse vento como uma grande tempestade. Só que esse vento só é grande até Jesus se levantar. Quando Jesus se levanta, meu pastor, ele revela quem é grande de verdade no ambiente. Esse Deus que você serve, que te chamou, é tão grande, que a Bíblia diz que os céus são a cortina de sua casa. Ele é tão grande que a Bíblia diz que a terra é o descanso de seus pés. O Jesus que te chamou para a viagem é tão grande que ele mede os mares com a palma. João disse, eu fui abandonado em Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Quando eu estava lá, e quem sabe na cabeça de João, encerrando o ministério, morrer solitário, ele disse, ouvi uma voz, como de trovão. Quando eu me virei para ver, João disse, eu vi 7 candelabros de ouro. E um homem caminhando como se fossem os filhos judeus caminhando no meio delas. Ele disse, ele tinha um cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como de latões reluzentes, uma vestimenta branca que ia até os pés, um cinturão de ouro no peito, uma espada na boca que cortava dos 2 lados. Ele carregava 7 estrelas nas mãos. Diante da visão que João está tendo, ele disse, caí meio morto. Só que quando eu caí, ele me levantou com a sua mão direita e se apresentou dizendo, João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e também sou o fim. Olha o tamanho do teu Deus. Aí eu gosto da fala de Isaías no capítulo 9, a partir do versículo 6, que ele diz, um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu. O nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Não vou de novo. Olha o tamanho do Deus que a gente serve, pastor Otávio. Isaías está dizendo, ele é Pai da eternidade. Olhe para quem está do teu lado e diga, essa tempestade só é grande até Jesus se levantar, porque quando Jesus se levantar, ele vai revelar quem é grande de verdade.
A esposa de Jó vai dizer: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Por quê? Tu está com um problema muito grande. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu saúde, perdeu negócios, perdeu terras, só sobrou lixo e um caco de telha. Jó vai olhar para ela e vai dizer: tu fala como uma... Olha o equilíbrio. Tu fala como uma louca. Recebi o bem de Deus, não vou receber o mal. E por que tanto equilíbrio? Porque o Jó tem uma certeza. E qual é a certeza? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que de certo Ele vai se colocar de pé. Ele é maior do que teu problema. Esse câncer não é nada diante desse Deus. Esse HIV não é nada diante desse Deus. Pastor, o meu problema é falta de provisão. Então lá vai. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que é provedor. Pastor, a enfermidade chegou. Ele se manifesta como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Ele é maior. Ele é maior. Fecho aspas. Ele olha para o vento e diz: paz. E o vento, pastor, está desequilibrado, oferecendo violência. Mas o equilibrado, pastor, está olhando para quem está oferecendo violência e está dizendo: paz. É Jesus me dando uma lição. Cada um oferece o que tem. Quem é violento oferece violência. Mas quem tem paz oferece paz. Pega. O ambiente desequilibrado não tirou o equilíbrio dele, mas o equilíbrio dele equilibrou todo o ambiente. Ao sair daqui, a paz que você carrega é a paz que excede todo entendimento. Onde você pisar, o ambiente vai ser influenciado por essa paz. A tua casa vai voltar a ter paz. O teu casamento vai voltar a ter paz. Aquela faculdade vai ter paz. Os teus negócios terão paz. Porque, pastor, maior é o que está conosco do que paz. Ao texto: e o vento cessou, e houve grande calmaria. Jesus estabilizou todo o ambiente novamente. E a palavra dessa tarde para a tua vida é: Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Vou de novo. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. As tuas emoções vão voltar a ser estabilizadas. Deus está estabilizando a sua vida. Você consegue levantar as duas mãos e aplaudir a Jesus? Agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.